Os 7 estágios da tentação 11, o sonho. Há alguns anos, um colega me convidou para dirigir um retiro para líderes na igreja onde ele servia como pastor titular. Na véspera da noite marcada para eu ir ao retiro, Deus me visitou em sonho com uma mensagem para o meu amigo. Embora isso nunca tivesse me acontecido antes, não questionei a validade do sonho, também era a realidade do sentimento da presença do Senhor. Tamanha era a realidade da presença do Senhor. No dia seguinte, Bill me apanhou no aeroporto e partimos através das montanhas em direção ao local do retiro. Durante a maior parte do tempo, conversamos normalmente, informando-nos sobre o que estava acontecendo em nossas famílias e nas congregações que pastoreávamos. Finalmente, respirei fundo e disse: Bill, há uma coisa sobre a qual precisamos conversar. Olhando de relance para mim, ele disse: Pode falar? Na noite passada, Deus me deu um sonho com uma mensagem para você. Percebeu-me que suas mãos apertaram mais a direção, mas talvez fosse imaginação minha. Quando hesitei, ele olhou-me rapidamente, antes de perguntar: Muito bom, o que é? Bill, eu disse, Deus me mandou dizer-lhe que não se envolvesse com Ruth. Desta vez, seus punhos ficaram brancos de tanto apertarem a direção. Durante um tempo que me pareceu longo, nenhum de nós falou nada. Os únicos sons audíveis era o ruído dos pneus sobre o asfalto e o vento que passava correndo pelas janelas do carro. Finalmente eu perguntei: quem é Ruth? Ruth faz parte de nossa equipe pastoral, ele respondeu. Ela é a diretora de nosso centro de aconselhamento. Seu marido é um dos meus amigos mais íntimos. Ele não me deu mais explicações e eu decidi parar por aí. Não era uma situação confortável e, tendo transmitido a mensagem, eu me sentia bem feliz em passar para assuntos mais agradáveis. Em retrospectiva, percebo que deveria ter insistido no assunto. Eu deveria ter perguntado ao Bill o que estava acontecendo, mas não perguntei. Embora eu e Bill mantivéssemos um relacionamento a longa distância, conversando pelo telefone de vez em quando, nunca mais falamos sobre o incidente. No meu modo de pensar, ele não era um provável candidato à infidelidade. Aparentemente, ele amava aquela que era sua esposa há mais de 20 anos, seus filhos e seu ministério. Simplesmente não poderia imaginar que ele pudesse fazer alguma coisa para prejudicar tudo isso. A tragédia ataca. Então, na segunda-feira, quase 4 anos depois, senti-me compelido a telefonar para o Bill. Naquela ocasião, não reconheci que foi por insistência do Espírito Santo, embora agora eu reconheça isso. Sua esposa respondeu ao telefone e logo que reconheceu minha voz, começou a soluçar incontrolavelmente. Quando finalmente se recompôs, ela disse: Bill quer o divórcio. Ele está tendo um caso com Ruth. Depois de consolá-la o melhor que pude, pedi para falar com o Bill. Quando ele atendeu, perguntei-lhe o que estava acontecendo. Com um jeito envergonhado, mas com voz determinada, ele me disse que havia descoberto com Ruth algo que nunca tivera com Janet e não queria desistir disso. Por favor, ouça-me, Bill, eu implorei.
esse não é o tipo de decisão que você vai tomar sem procurar ajuda profissional? Eu e Brenda temos milhagens disponíveis para arranjar passagens. Temos milhas disponíveis para arranjar passagens gratuitas para você e Janet para qualquer lugar dos Estados Unidos. Por favor, deixe-nos enviá-los para o Ministério Emerge, onde vocês poderão receber a ajuda de que estão precisando. Prometendo pensar no caso, Bill interrompeu nossa conversa e eu desliguei o telefone sentindo-me mal. Fiquei pensando na situação sentado à minha cama. Houve um tempo em que eu cria que apenas gente má fazia essas coisas. Mas esse tempo já passou há muito. Agora eu entendo melhor. Ao longo dos anos tenho testemunhado fracassos trágicos e inúmeros amigos e colegas, pessoas boas, mas que não foram capazes de resistir à tentação. 3 dias depois, Bill e eu conversamos novamente. Ele rejeitou minha oferta de voar até o Ministério Emerge. No que ele dizia a respeito, não havia nada que um conselheiro pudesse dizer que o fizesse mudar de ideia. Ele simplesmente não podia imaginar-se passando o resto de sua vida sem Ruth. Tentei discutir com ele, dizendo-lhe que, por mais sério que o adultério fosse, o divórcio era muito mais sério. Implorei que ele não traísse a confiança dos seus filhos, que não jogasse fora 25 anos de casamento. Não adiantou. Ele estava determinado a fazer as coisas do seu jeito, ferisse a quem ferisse. Finalmente eu perguntei: Bill, e o sonho que Deus me deu? O que você acha da advertência que ele mandou a você por meu intermédio para não se envolver com Ruth? Durante um período que me pareceu muito longo, ele não respondeu. Então, com a voz que me pareceu terrivelmente cansada, ele disse: veio tarde demais. O que você está dizendo? Eu perguntei. Você já tinha um caso com ela? Não, ele respondeu, mas já tínhamos criado um vínculo emocional entre nós. Foi a última vez que conversamos, embora eu tentasse lhe telefonar diversas vezes. Ele não retornava minhas ligações. Por fim, parei de telefonar. Mas, por mais que tentasse, não conseguia esquecer suas últimas palavras. Nem podia deixar de imaginar quantas pessoas boas erram dessa mesma forma, nunca percebendo que, quando o vínculo emocional já está formado, é tarde demais e é quase impossível quebrá-lo, tornando o ato físico do adultério propriamente dito quase inevitável. A enfermidade ataca. Depois do divórcio de ambos, Bill e Ruth se casaram. Mas, como eles podiam pensar que esse casamento consertaria os seus erros, está além da minha compreensão. Como era de se esperar, eles não desfrutaram da felicidade que sonhavam. Logo depois do casamento, Bill passou por um exame médico de rotina. Durante o processo, os médicos descobriram que ele estava com câncer. Nem uma cirurgia radical, nem tratamento radioterápico deu resultado. E 6 meses depois o câncer reapareceu. Depois de outra série de radioterapia, o tumor canceroso se foi. Mas exames de sangue subsequentes indicaram que o câncer ainda estava vivo em algum lugar do seu organismo. Os médicos informaram-no de que levaria provavelmente de 3 a 5 anos para que o câncer se manifestasse completamente. Até lá, eles o encorajaram. Poderá haver uma cura? E se não houvesse? Bill perguntou. Nesse caso, o médico respondeu sombriamente: você provavelmente terá cerca de 3 a 7 anos de vida. Não estou sugerindo que Bill teve câncer porque se envolveu em um caso de adultério com Ruth. A vida não é assim tão simples. Ele não
pode ser ela a vida, não pode ser reduzida a uma equação matemática. Nem todo adúltero fica com câncer. Nem são apenas os adúlteros que são derrubados pelas enfermidades. Centenas de maridos e esposas fiéis lutam contra o câncer todos os dias. Quando o vínculo emocional já está formado, é tarde demais e é quase impossível quebrá-lo, tornando o ato físico do adultério, propriamente dito, quase inevitável. Além da explicação simples de que a doença e a morte são o resultado do estado pecador da humanidade, Deus não nos deu compreensão do porquê de cada situação individual. Jesus lançou alguma luz na questão em Lucas 13, quando se referiu a alguns galileus que foram condenados à morte por Pilatos e a outros 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles. Ele perguntou: pensais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não vos digo. Lucas 13, versículo 2 e 3. Jesus não nos disse porque esses indivíduos em questão morreram, quando outros igualmente pecadores tiveram permissão de viver, mas ele tornou claro que suas mortes não tinham nada a ver com o grau do seu pecado. Misericórdia severa? À luz disso, posso dizer confiantemente que Deus não castigou Bill com câncer. Tenho a mesma confiança de que Deus vai remir a situação e usar a enfermidade de Bill como um instrumento de disciplina para levá-lo ao arrependimento. Não é o julgamento que motiva Deus, mas a misericórdia. Não é a ira, mas o amor. O Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos de sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, contudo, ela produz um fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Hebreus 12, 6, versículo 10, versículo 11. Estou convencido de que Deus ama Bill e Ruth demais para permitir que experimentem qualquer satisfação duradoura que esteja fora do relacionamento com Ele. Mesmo nessa hora negra de enfermidade, Ele busca apenas o bem eterno deles. Tudo o que Ele deseja é que se voltem para Ele de todo o coração e, quando o fizerem, certamente o ouvirão dizer: tudo o que tirei de ti não foi simplesmente para te magoar, mas para que pudesses em meus braços encontrar tudo o que os filhos imaginam. Perdido para sempre, vou guardar no eterno lar. Levante-se, tome minha mão e comece a caminhar. Aprofundamento no capítulo, refletindo nele. 1. Você se lembra de alguma ocasião em sua vida quando ignorou as advertências e caiu na tentação? 2. Ao refletir sobre essa ocasião, o que você aprendeu que gostaria de passar aos cristãos mais novos para que eles possam tornar-se mais capazes de ouvir as advertências divinas? Então, escreva no papel ou nos comentários alguma situação na sua vida que você viu as advertências, você lembrou na sua mente de versículos que condenavam aquela prática, mas mesmo assim você foi lá e fez. E 2, quando você reflete sobre as tentações que você caiu, enfim, ou que você viu outras pessoas caindo, quando você pensa nelas, o que você aprendeu? Você tem algo para ensinar para as outras pessoas para que eles não caiam nos mesmos pecados que você caiu? Pense nisso.